Boa tarde a todos. Vamos lá, continuidade aí nos nossos estudos, gravando aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho, se o microfone está ok. Parece que o som tá bom. Dá um golinho de água. Vou pegar o nosso rabiscador aí, oficial Point Fix. E vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Então, para quem chegou agora, a gente está falando o livro do Albrook, Operando Price Action, um livro de tendência, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características comuns em reversões de alta, em fortes reversões de alta. Vou pedir calma para vocês, já vai ter muito gráfico, que por enquanto é só teoria no livro, não posso fazer nada, pessoal, tá? A gente vai olhar isso depois no gráfico. Se eu ficar parando tudo para mostrar gráfico para vocês que não seja do livro, vão ter 200 vídeos aqui para cada livro, tá? Que é muita coisa. Então vamos lá. Então não esqueça de apoiar o canal, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos aí para quem quiser estudar, aprender um pouquinho mais aí sobre o Albrook, tá? Vamos compartilhando um pouquinho dos meus estudos aqui para vocês. Depois eu fixo na tela. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, de algumas características comuns em fortes reversões de alta, tá? Então, quando há uma forte barra... Eita, eu fechei o Point Fix, mas tá cabeçudo mesmo. Aqui. Então, quando há uma forte barra de reversão de alta, com um grande corpo de tendência de alta, pequenas caudas ou sem caudas, tá? Então, a reversão de alta, só para a gente entender, a gente tem duas reversões de alta que a gente pode considerar. Então, se eu estou falando em tendência, eu posso ter uma reversão de alta após um pullback. Então, eu vou ter uma reversão desse movimento aqui de queda, tá? Ou posso ter uma reversão de alta, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma tendência de baixa, e nessa tendência de baixa eu vou ter uma reversão de alta, uma reversão para cima aqui, tá? Então, o mercado subindo, tá, pessoal? Então, uma reversão para cima. Então, essas duas opções, tá? Porque de rompimento a gente já falou que quando a gente tinha lateralidade, você tem um rompimento, tá? Então, quando a gente tem uma reversão, então vamos supor que eu tenho um pullback, tá? A reversão de alta, o que seria o normal? O que seria o ideal? Um corpo grande, tá? De tendência de alta, então um corpo positivo, com pouca ou nenhuma sombra na parte superior e uma sombra pequena com no máximo um terço da barra, né? Ou uma barra sem cauda. Então o ideal seria até que se fosse uma barra sem cauda, tá? Uma barra de tendência de alta forte. As próximas 2 ou 3 barras tem corpos de alta que são pelo menos a média do tamanho recente dos corpos, né, de ursos e touros. Então o que isso significa? Isso aqui para trás, pessoal, deixa eu apagar isso aqui, tá? Então significa que se eu tenho vários corpos pequenininhos aqui, ó, tá? Independente da tendência, tá? Então eu tenho vários corpos pequenininhos aqui. Então essa barra de reversão que eu estou procurando, ou as próximas 3 barras, ela tem que ter corpos iguais ou maiores do que as barras anteriores. Porque o que eu quero? Quando eu penso numa reversão, eu não quero que o mercado venha, por exemplo, e ele fique aqui, ó, moscando. Eu quero que ele me mostre que o mercado ganhou volatilidade na direção que eu quero. Então, para mim é interessante que quando eu tenho um mercado que ele vai virar uma tendência para cima, que essa tendência ela ganhe força. Quando eu tenho um mercado fazendo um pullback e ele reverte para continuar a tendência anterior, eu quero que eu tenha barras de volatilidade que esse mercado ande com força. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó, das próximas 2 ou 3 barras. O pico ou spike, né, o rompimento, o spike, cresce 5 a 10 barras sem recuar por mais de uma barra, né, por uma barra ou menos, né, por mais de uma barra ou mais, né, barra ou mais seria. E inverte muitas barras, elevações, bandeiras de baixa, tendência de baixa anterior. Então, se eu estou falando de uma reversão de alta, se eu tenho um movimento que ele tem uma bandeirinha de alta, né, uma bandeirinha de alta, e ele reverte essa bandeirinha, então isso é importante para mim. Então quanto mais barras eu tiver, melhor. Então se eu tenho várias barrinhas pequenininhas aqui, ó, tá? Eu tenho várias barrinhas aqui, por exemplo, ele faz uma barrona, onde ele reverte o fechamento todas essas barras anteriores do movimento. Isso para mim é um pico, né, um spike, onde eu tenho de 5 a 10 barras
que ele reverte. Então, o que seria isso? Tá? Então, vamos lá. Às vezes eu tenho um movimentinho assim, ó. Eu tenho várias barrinhas aqui, ó. Independente da cor, tá, pessoal? Aí eu tenho uma barra que ela reverte todas essas barras. Eu tenho uma reversão de alta, uma barra de alta, uma barra de alta que está revertendo todos esses fechamentos anteriores. Isso é uma característica comum em fortes reversões de alta, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Uma ou mais barras no spike tem uma mínima igual ou apenas um tique abaixo do fechamento da barra anterior. Então no spike, na fuga, naquela corrida de preço, uma ou mais barras, quando você olhar a barra seguinte, ela tem que ter só um tiquezinho abaixo ali, ou praticamente ser no fechamento. Ela fecha e já abre outra, fecha e abre outra. E não tem correção quase na barra seguinte. Isso a gente vê muito no gráfico, quase não tem correção. O preço ele quase não faz pullback na barra anterior. Então é como se o mercado fosse subindo em linha reta, mostrando muita força, e não que ele fosse fazendo assim, ó. E quando você tem uma sombra maior, aqui, ó, significa que o mercado subiu, voltou um pouquinho, subiu, voltou um pouquinho. Então já mostra menos força do que quando tem um mercado que ele sobe em linha reta contínua, tá? Uma ou mais barras no spike tem uma abertura que está acima do fechamento da barra anterior. É aquele gap de barra, gap de corpo da barra. Então eu tenho o corpo da barra anterior, eu tenho um fechamento aqui e a barra seguinte abre aqui, ó. Então eu tenho um gap aqui nessa região, tá? Que é um gap de corpo, né, que a gente fala. Uma ou mais barras tem um spike, do spike tem um fechamento na máxima da barra ou apenas um tique, né, uma marca abaixo do seu máximo. Então o que ele está querendo dizer? Que eu tenho a barra anterior, eu tenho, né, o fechamento ele tem que ser na máxima aqui, ó. Então, o fechamento da barra tem que ser assim, ou na máxima ou um tiquezinho no máximo da barra. Então o spike, quando ele faz a fuga, a barra cria e eu quase fico, não posso ter uma sombra muito grande. O ideal é que eu não tenha sombras muito grandes. Opa, ficou feio esse. O ideal é que eu não tenha sombras muito grandes assim, ó, a parte superior da barra. Mesmo que eu tenha uma sombrinha aqui, ou até que eu tenha uma sombra maior aqui. Essa sombra aqui maior, a parte de cima, significa que eu já tive uma força vendedora entrando ali na posição, tá? Então isso já não é tão interessante, tá? Um contexto geral que torne uma reversão provável. Então, se eu tiver um contexto geral que torne provável uma reversão, então, por exemplo, eu tenho um mercado, ele está subindo, tá? Aí eu tenho aqui uma linha, eu tenho aqui um block trade, eu tenho uma linha, um FIBO, um topo anterior aqui, ó. Ele vai servir de resistência para mim, né? Como um teste de baixa, né? Um teste de baixa mais alto ou mais baixa, tanto faz. Um forte rompimento acima da linha de tendência. Então, se eu tenho uma linha de tendência passando aqui, ó, e ele vem fazer o pullback em cima da linha de tendência de baixa, e ele vem fazer com o pullback uma reversão. Então, um contexto que me ajude que isso bater uma reversão. O primeiro recuo ocorre somente após 3 ou mais barras. Então, eu tenho que ter pelo menos 3 barras de alta para ter o primeiro recuo de baixa, tá? Para ter o primeiro recuo de baixa, isso mostra força. O primeiro pullback dura apenas 1 ou 2 barras, então eu tenho a primeira puxada e o primeiro pullback dura 1 barra, depois ele já vai de novo. Ou o primeiro pullback dura 2 barras, mas sem muita agressão de venda, então eu tenho 2 barrinhas assim, ó, e ele já puxa de novo. Isso mostra força também, tá? Primeiro recuo não atinge o ponto de equilíbrio, é o ponto de entrada. O que significa isso? Eu tenho aqui, por exemplo, uma reversão de alta. Então eu tive uma tendência de queda anterior e ele fez uma forte barra aqui, certo? Então eu tive uma entrada aqui. Eu entrei essa barra de sinal, eu entrei com stop aqui. Aí o movimento ele faz o quê? Ele faz 1, 2 barras e volta e não testa o ponto de entrada. Ele não testou essa região, ó. Ele não testou essa região. Ele reverteu e continuou para cima. Tá? Então o preço de entrada do ponto de equilíbrio não foi atingido, então mostra a força da reversão de alta. O spike vai muito longe e quebra vários níveis de resistência, como média móvel, máximos de swing anteriores, linhas de tendência, né? E cada um por muito tique, então assim, ele não pode só romper. Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá, tenho média, eu tenho topos anteriores, então, quando esse mercado puxa, ele rompe a média, rompe os topos anteriores, então ele rompe os topos anteriores, vão para máximas anteriores, vão para mínimas anteriores, e ele vai embora por vários ticks. Isso mostra muita força dentro da tendência, tá? À medida que a primeira barra
de reversão está se formando, ela passa a maior parte do tempo na sua máxima, e os recuos são inferiores a 1/4 da altura da barra crescente. Isso aqui eu já falei da barra para vocês quando a gente tem uma barra de força. Então o ideal é que a barra de força ela vá se formando, se formando, se formando, se formando, vai crescendo, e você não vê o que? De repente, ela voltar. Aí de repente ela vai e forma de novo. Então o ideal é que ela fique, vai se formando, volta só um tiquinho dentro da própria barra, aí ele vai se formando de novo, ela vai esticando até que ela feche uma barra forte de alta. Isso mostra a força, mostra que em nenhum momento da formação dessa barra eu tive os vendedores atuando. Por quê? Se eu tenho uma barra assim, significa que ela foi fazendo isso aqui, ó. Ela não fez pullback, ela no máximo lateralizou e continuou subindo. Agora, se ela vai, volta e fecha na máxima, o desenho da barra é a mesma. Mas você concorda que aqui eu já tenho um trader vendedor aqui, ó, operando na venda, conseguindo até às vezes fazer um scalp, o cara que está operando 1 minuto, por exemplo, tá? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Olhar a barra de formação, tá? Que ele não corrija 1/4 da barra, aí 1/3, 1/4 da barra, que é 25% da barra, tá? Então, ainda continuando, você vê que tem um senso de urgência, então o mercado começa a comprar, você sente que precisa comprar, mas você quer uma retração para comprar, mas ela nunca acontece, tá? O sinal é a segunda tentativa de reverter nas últimas barras, uma barra de segundo sinal. O que seria isso? Tá? Então eu tenho, faz um primeiro sinal, aí ele faz um movimento e faz um segundo sinal, tá, de compra. Esse é um sinal muito forte, se eu tenho 2 sinais de compra. Tá? A reversão começou com uma reversão de ultrapassagem de uma linha de canal de tendência, de uma velha tendência. Então você vê que você tem uma velha tendência de baixa. Então você tem uma velha tendência de baixa lá, e o mercado vem testando, e ele faz um rompimento dessa velha tendência de baixa. Tá? Isso é um sinal de força. Se ele está revertendo um swing alto ou um swing baixo significativo, né? Ele quebra abaixo de um forte swing anterior. Swing é movimento, tá, pessoal? O swing anterior baixo e reverte para cima. Então, o que acontece? O que ele está falando? Se você tem um swing anterior e ele rompe e ele vem trabalhar em cima desse topo, por exemplo, anterior, ou de uma mínima, né? Então ele vem, por exemplo, ele vem trabalhar em cima de uma mínima anterior para reverter, tá? Então tem um suporte importante ali, tá? Que ele vai reverter para cima. Pullbacks, high 1 e high 2, né? Alta 1 e alta 2, tem fortes barras de inversão de alta para barras de sinal. Então o que é aquele high 1, high 2? Eu tenho um movimento, lembra? Eu tenho um movimento de alta, o mercado começa a corrigir, tá? O high 1 é a primeira barra que rompe a máxima da barra anterior. Então, a primeira barra que rompe a máxima da barra anterior. Aí ele tem uma barra de sinal. Aí ele volta, começa a corrigir de novo, e ele faz uma segunda barra de sinal no high 2, que é a segunda barra que ele rompe a máxima das barras anteriores, né? A primeira vez que ele rompe, a segunda vez que rompe. Quando esse segundo é uma barra de sinal boa, ele é uma forte normalmente ele é uma forte reversão de alta. E nada mais é, pessoal, do que o ABC de correção. Então o mercado puxa A, B, C. Quando ele termina o C de correção e começa a puxar, normalmente é o high 2 ali no gráfico de 5 minutos e o mercado tende a seguir de novo, tá? Os recuos são pequenos e laterais, então eu tenho um movimento de alta. Normalmente o recuo ele é pequenininho assim, ele é meio lateralizado, e o mercado puxa de novo, e lateralizado, puxa de novo. Então, quando eu tenho um recuo lateral curtinho, a tendência é que eu tenho aqui uma reversão forte, o mercado pode seguir, tá? Houve quebras anteriores de linha de tendência de baixa, e esse não é o primeiro sinal de força de alta. Então, se eu tenho uma linha de tendência de baixa, então, por exemplo, se eu tenho uma linha de tendência de baixa, o mercado vem, faz um sinal para romper, volta e faz outro sinal para romper. Então eu tenho um segundo sinal para romper uma linha de tendência de baixa. Isso é importante também. Para terminar as linhas de tendência de alta, que é bastante coisa, pessoal. Pullback para testar a mínima da tendência anterior. Opa, peraí que voltou. Eu de novo fechei sem querer. O pullback para testar a mínima da tendência anterior carece de impulso, como evidenciado por ter muitas barras sobrepostas, com muitas sendo barras de tendência de alta. Tá? Então, quando você vem
tendência anterior, tá? Aí eu tenho um pullback, que ele vem testar, aí ele vem testar a mínima da tendência anterior, e ele começa a ter o quê? Muita barra sobreposta. O que é barra sobreposta? É muita barrinha uma do lado da outra, assim, ó. E você começa aqui a ver que essas barras, você vai ter muita barra que é tendência de alta. Então você vai ter, por exemplo, uma lateralidadezinha, ou um pullbackzinho assim, ó. Aí de repente você vai ver uma barra de tendência de alta significativa. Aí ele volta e faz as barrinhas. Aí você vai ter o quê? Uma barra de tendência de alta significativa. Você começa a ver que você começa a ter barras proeminentes de tendência de alta dentro daquela região que está fazendo a reversão, onde está procurando uma reversão, tá? O pullback testa a baixa anterior, falha na média móvel ou na linha de tendência anterior de baixa. Então, você tem um movimento, tá? E o pullback vem testar muitas vezes uma região anterior de alta ou uma região anterior de baixa, e ele vem testar essa região, que é um suporte aqui, ele vem testar essa região, tá? Então isso é importante. Pode ser uma média móvel ou pode ser uma linha de tendência anterior de baixa. Então ele rompe e vem testar ali uma anterior de baixa, tá? A fuga reverte muitos fechamentos e máximos recentes. Por exemplo, quando tem um canal de baixa, uma grande barra de alta se forma. Essa barra de rompimento tem uma alta e os fechamentos estão acima dos máximos de fechamentos de 5 ou até 20 ou mais barras. Então, eu tenho vários fechamentos recentes, eu tenho lá vários candlezinhos lá no gráfico, você olha vários candlezinhos, aí de repente eu tenho uma barra, isso aqui pode ser até um movimento assim, ó, tá? Então eu posso ter até um movimento, um swing, aí eu tenho uma barra, que essa barra vai fechar acima de todos esses candles anteriores. Então eu vou ter uma barra aqui, tá? Grande, deixa eu até desenhar aqui direito. Eu vou ter uma barra aqui grande, que ela vai fazer isso aqui e vai fechar todos acima de todas aquelas barras anteriores, tá? Então é importante isso. A de baixa, pessoal, é a mesma coisa, só que virado para baixo, tá? Então é idêntico ao que eu falei de alta, só que virado para baixo. Então uma forte barra de reversão de baixa com cauda, com grande corpo e pouca cauda. As próximas duas ou três barras também tem corpos de baixa que são pelo menos a média do tamanho recente dos corpos. Então a média do tamanho dos corpos anteriores. O spike ou pico cresce 5 a 10 barras sem recuar por mais de uma barra, né? Ou reverte muitas barras anteriores, mínimas de oscilação, bandeiras de alta, tendência de alta anterior. Uma ou mais barras do pico tem uma máxima igual ou apenas um tique acima do fechamento da barra anterior. Então é a mesma coisa, pessoal, só que muda que é para baixo, tá? Então os indicativos de força é a mesma, não muda nada. Uma ou mais barras do spike tem uma abertura que está abaixo do fechamento da barra anterior. Uma ou mais barras de spike fecham na mínima ou apenas um tique acima da mínima. Então, aquela barrinha que ela fecha, aí a outra fecha e não tem aqui não tem pavio, pessoal, não tem pavio, tá? Pavio muito curtinho, um tiquezinho só, tá? O contexto geral torna provável uma reversão de baixa, isso ajuda. O primeiro recuo corre apenas somente 3 ou mais barras, tá? Isso é importante. O primeiro pullback dura apenas 1 ou 2 barras, isso demonstra força, porque demonstra que o mercado está caindo, não consegue fazer um pullback muito grande, já cai de novo, não consegue fazer pullback grande, cai de novo, tá? Então isso é importante, né? Processo de reversão de baixa. O primeiro recuo não atinge o ponto de equilíbrio, então o primeiro pullback não atinge o ponto de equilíbrio de uma venda que você fez anterior. À medida que a primeira barra de reversão está se formando, ela passa a maior parte do seu tempo na mínima. Então, a mesma coisa da barra de alta. A barra ela vai se formando e vai esticando para a mínima, esticando para a mínima, esticando para a mínima. Ela não pode ficar voltando muito para depois fechar na mínima, tá? Ela tem que ser uma barra que ela abre e fecha direcional, que ela vai andando direcional na formação da barra. Você tem um senso de urgência. Então, você tem uma urgência, você vê que o mercado quer vender, não faz pullback, continua vendendo, significa força. O sinal é a segunda tentativa de reverter nas últimas barras, então eu tive, às vezes, a tentativa de reverter, não consegui, ele tenta reverter de novo, essa segunda tentativa de reverter, tá? Ele está revertendo em uma área de topos e fundos significativos, né? Então pode ser uma quebra de um forte fundo anterior para alta ou reversão para baixo, então tem um forte fundo anterior onde ele rompe e ele vem fazer um teste aqui, por exemplo, nesse fundo. Então eu posso ter essa região aqui, pode ser um ponto interessante para a gente ter uma reversão de baixa. Mesma coisa, na alta é H1, H2, na baixa L1, L2. Então os pullbacks L1
e L2, você tem barras de sinal de venda no pullback no L2, né? Barras de reversão para barras de sinal. Os recuos são pequenos e laterais. Houve quebras anteriores em linha de tendência de altas anteriores, então não é o primeiro sinal de força que você está vendo, baixista. O recuo que está que testa a alta do touro falha na média móvel, na linha de tendência antiga. Então eu tenho o recuo que está testando a alta do touro, eu tenho uma média móvel aqui, ó. Ou eu tenho, às vezes, até um topo anterior aqui, né? Um fundo anterior ou um topo anterior antigo aqui, ó, que ele vem testar, tá? Então eu posso ter aqui uma reversão significativa. A fuga reverte muitos fechamentos e mínimas recentes. Por exemplo, quando houver um canal de alta, uma grande barra de baixa se forma. Essa barra de rompimento tem uma baixa e o fechamento que estão a mínima, né? E o fechamento que estão abaixo dos mínimos e fechamentos de 5 ou até 20 barras. Então aqui mesma coisa. Eu vou ter lá várias barrinhas anteriores, pode estar fazendo um movimentinho assim, ó, tá? Aí de repente eu tenho uma barra e fecha aqui, que ela tá fechando abaixo, tá? Uma barra de baixa, então ela seria uma barra assim. E tem uma barra que ela tá fechando abaixo da mínima de 5 a 20 barras anteriores. Isso mostra um movimento de venda muito forte, tá, pessoal? Aqui, pessoal, a gente vai começar a contagem de barras. Eu vou deixar a contagem de barras para o próximo vídeo. Eu vou ter que explicar com mais calma toda a parte de contagem de barras, que é um sinal confiável de retração para a gente estar operando. Isso vai ser muito importante lá para frente, porque a gente vai ver muito isso e ele utiliza muito essa contagem de barras. Tá? Então eu vou deixar para o próximo vídeo a contagem de barras, para eu poder estar passando para vocês de uma forma melhor e com mais tranquilidade, para o vídeo não ficar muito grande. Ok, pessoal? Valeu, um abraço a todos, não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima. Fui!